Bom dia a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é o direito dos autistas. E para conversar comigo hoje eu vou chamar, além da minha sócia, a doutora Tatiana, a Janete, a Jane, né, que é uma professora com uma vasta experiência em direito dos autistas e inclusão escolar, né? Então eu vou chamar elas daqui a pouquinho para fazer parte aqui da nossa live e conversar um pouquinho hoje sobre esses direitos, né? O que é o direito do autista em sala de aula, quais são suas, o que acontece no dia a dia, né? Então eu vou chamar as duas agora para fazer parte da nossa live. Vamos lá, chamando. Aqui. E a Tati. Vamos só aguardar um pouquinho para elas entrarem. Bom dia. Oi, bom dia, tudo bem, Gisele? Tudo certo. Tudo certo, aham. Jane, Acho que a Jane, talvez a vira câmera? a câmera, Jane. Tá ouvindo, Jane? Oi, Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem, bom Jane? dia. Tudo bem, doutora Gisele, doutora Tatiane? Bom dia, tudo bem? Tudo certo, tudo bem. Então, fiz uma introduçãozinha rápida aqui, né? Que hoje a gente vai falar sobre o direito dos autistas, né? Trouxemos você, né, Jane, que vive esse dia a dia, né, para falar um pouquinho aqui com a gente sobre como que é a tua experiência, né? Como de repente poderia melhorar, enfim, né? Eu vou passar para a doutora Tatiana fazer uma breve apresentação da Jane, né? Do currículo dela, para a gente dar início. Certo. Então, a Janete Americano é professora com 16 anos de experiência em educação infantil e educação especial. Natural de Curitibano, Santa Catarina, e residente em Blumenau há mais de 20 anos. Possui pós-graduação em neuropsicopedagogia e educação especial. Atualmente atua na rede municipal de Blumenau, dedicando-se à educação infantil. É uma entusiasta e pesquisadora de metodologias de aprendizagem que promove a inclusão efetiva de crianças com deficiência. Olha que currículo é muito importante esses cursos, até para quem se dá trabalha, né, com essa área. Vejo que teu currículo é muito importante, tem cursos de extrema necessidade para quem atua nessa área. Parabéns, Jane. Obrigada. Então, olha, é um prazer enorme. Muito grata pelo convite, doutora Gisele, doutora Tatiana. Eu acho assim, eu vivo e convivo diariamente com essa realidade na educação infantil, que é a base, né, que é a introdução do ser humano na vida escolar, no envolvimento com a sociedade em geral. E esse assunto trazido por vocês sobre os direitos, né? Porque nós, como educadores, assim, a gente não está preso em laudos, em detectar ou não detectar. A gente está atuando com a criança, mas a gente vive diariamente essa necessidade de estar se aproximando do que é o direito de qualquer deficiência, seja de um autismo, seja em qualquer outra deficiência, a importância de trazer para as famílias, para a sociedade, para todos nós, né? Os direitos. Eu acho que é a base de tudo, você estar a par do que é o teu direito e de como buscá-lo, né? Então eu acho super importante esse assunto trazido por vocês. Espero poder colaborar dentro do que eu vivo, né? O convite da Gisele, da doutora Gisele e da doutora Tatiane é para realmente eu trazer o que eu sinto dentro do meu dia a dia, né? E eu espero poder contribuir e fazer parte desse momento bem importante, assim. Eu acho muito legal, muito, muito importante a gente trazer esse assunto em pauta, assim. Hoje você é professora dos pequenininhos mesmo, né?
ali é bebê praticamente. Então, assim, e é bem importante você passar para a gente, assim, porque às vezes o que acontece? Os pais, eles não conseguem perceber algumas coisas nas crianças, né? Principalmente quando a gente está falando aqui de autismo, né? Até porque existe um medo, né, da pessoa, enfim, ela não querendo que seu filho tenha, né, o autismo. É algo que tem que dar de uma forma mais criteriosa, né? É um pouquinho diferente, né? Então, Ô, Gisele, tá falhando o teu áudio. tá falhando? Eu até passei para o 4G para ver se era eu. Não sei. Tá, continua falhando. Agora tá. É, Não, acho que agora melhorou. eu Eu passei. não aqui, mas não sei. Enfim, então às vezes, né, Jane, são os professores realmente que começam a perceber os primeiros sinais, né? Conta para mim um pouquinho, para gente aqui, como que funciona isso, né? Como que é essa descoberta e depois essa adaptação da criança, né? Dele dentro da sala de aula, quais são os cuidados? Conta um pouquinho para gente como que é. Então, olha só, eu hoje sim atuo na faixa da primeira fase, né, que é do 0 aos 6 anos, né? E sim, é lá na escola que acaba aparecendo os primeiros sinais. É nós, os professores, que acabamos Estão me ouvindo? Sim. É nós, os professores, que ali nas vivências, né, começamos a perceber alguns sinais. Né? Como é que é? Hoje em dia o autismo existe muito tabu, sim, e o autismo ele não o autismo ele não é único, assim como nós não somos únicos, cada um é um, né? Então ali nas primeiras convivências com as crianças, a gente acaba começando a perceber alguns sinais, né? Dentro da rotina que a gente vive na creche, eu vou falar da creche, né? A gente começa a observar alguns sinais das crianças, como normalmente eles vêm com a dificuldade de interação mesmo, né? Aquela criança que fica quietinha muitas vezes, aquela que não para. Então são pequenos sinais que durante o dia a dia a gente vai observando e pontuando. São bastantes, né? Não são únicos e não é de um dia para o outro. E nessa relação com a criança a gente começa a perceber. E aí tem a gente trabalha com mais do que uma especialista na escola, né, que é a parte da coordenação, e a gente vai trocando com elas, olha, essa criança apresentou sinal assim. E dentro da estrutura que eu trabalho, existe uma equipe multifuncional. Então, os professores fazem seus relatos, chamam a equipe gestora para uma conversa e passam isso para a equipe multifuncional, né, que aqui no município é o SEMEA. O SEMEA vem avaliar, vem observar, vem fazer as pontuações, e essa equipe, sim, ela é a equipe que vai fazer essa primeira avaliação ali com a criança, né? Mas dito isso, o que acontece? A primeira conversa é com a família, né? Então a equipe gestora conversa com a família e aí sim são dados encaminhamentos para que se leve essa criança para um profissional, que é quem vai estar apto a fazer essa análise e detectar o autismo, ou dar laudo ou não. Mas assim, nós como professores, a gente é a primeira dentro do envolvimento da criança com os demais a perceber esses sinais, assim. Então eu acho importante que as famílias estejam bastante envolvidas, né, com a escola, porque é ali nesses primeiros contatos da criança que a gente vai percebendo alguns sinais de autismo e aí vai fazendo encaminhamentos para que se tenha esse diagnóstico ou não, e aí sim procure a atuação mais específica para isso, né?
É até importante, né, o quanto antes avaliar isso, o quanto antes essa descoberta, né? Porque assim, hoje nós vemos cedo, né, e fazem o tratamento, né? A criança tem uma vida normal, basicamente normal, assim, né? Então é importante realmente. E isso que você falou da família também é super importante, né, Jane? Porque assim, não basta ter profissionais ali qualificados e em casa não ter essa, né? Não fazer a mesma coisa com essa criança. O tratamento tem que ser único, né? Então tem tanto da equipe que vai cuidar dessa criança, dos professores, dos pais, né? Porque é desafiador, na verdade, né? A inclusão, ela é desafiadora, principalmente na aula. E, assim, é muito importante também essa questão que nem você fala, de ter pessoas que consigam enxergar isso, né? Profissionais competentes, professores competentes, né? Que consigam avaliar e consigam conversar com os pais, tudo isso. Porque, a gente sabe que não é fácil, né? Não vamos falar aqui que é tranquilo. Não, não é. Né? Quando tem profissionais capacitados, principalmente em sala de aula, né, para ter esse primeiro contato, né? Então é fundamental, né? Porque a gente sabe que até existe às vezes um preconceito, né, com essas crianças, até mesmo de criança para criança, né? O tratamento às vezes é muito diferente. Então, o quanto é importante realmente ter profissionais capacitados, né, Jane? Você tem, né, vários cursos, enfim. Então, assim, ó, o ideal seria realmente isso, né? Que os professores cada vez mais capacitassem para cuidar dessas crianças, para, né, fazer um acompanhamento, para ter essa conversa com os pais. Né? Então, o quanto isso é importante. Ô, Jane, e na tua experiência, assim, tu acredita que nós temos muitos profissionais competentes, capacitados hoje, ou como é que você vê, tem assim, dentro da sala de aula? Olha, essa questão da inclusão realmente é um assunto muito debatido entre profissionais, né? Porque hoje atualmente, não tem mais como a gente ter em sala de aula um professor que não tenha conhecimento das especificidades e das deficiências. Por quê? Porque para incluir você precisa entender, né? Para você fazer um trabalho onde haja essa inclusão, você não pode. Confunde-se muito incluir com excluir, porque a partir do momento de como você faz isso, você vai estar incluindo ou excluindo. E dentro da sala de aula, eu já falo dos pequenos, né? Eu já trabalhei com ensino médio, dentro da educação especial, com as séries iniciais, e eu vejo muito isso. Há a exclusão ao invés da inclusão. Mas não não por mal, mas por falta de profissional realmente. Há a necessidade urgente de que todos os profissionais dentro de sala de aula, do ensino, da educação infantil até na faculdade, a gente nem vai entrar no mérito de faculdade aí, porque aí é um assunto que... Mas assim, eu vou falar mais, eu vou ser mais eu aqui. É muito louco o que a gente vê no dia a dia, né? Porque eu sou professora de educação infantil, eu tenho lá nos bebês 12 crianças, eu tenho lá nas salas de 2 e 3, 3 e 4, 20, 25 crianças, e eu sou uma ou duas professoras e eu preciso estar equipada profissionalmente com toda a diversidade, porque senão eu não vou estar capacitada para estar lá. Mas não é a realidade que a gente vê, nem que a gente vive. A realidade que a gente vê e que a gente vive, ela é assim. Então, é preciso buscar esse aperfeiçoamento, Sim. essas técnicas, essas formas. E é preciso que as famílias estejam cientes. Uma vez, não é sobre falar sobre laudo, não é falar sobre autismo, é falar sobre ser humano criança. Sim. Eu tenho uma criança nas minhas mãos e eu preciso dar a essa criança a condição de vida feliz. No meu ponto de vista, a primeira fala é vida feliz, vida autônoma, condição de viver, crescer, ser feliz e estar dentro da escola com essa capacidade, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essas crianças e vou... Porta ali já vem, pode continuar, Jane. Tá. E o que eu vou fazer? Eu vou dar a ela
o suporte que eu tenho para que ela se desenvolva, Sim, para que ela cresça e viva em sociedade e com capacidade de autonomia. Eu acho que essa é a principal ação nossa como professores, né? Ah, sim, tem que educar, tem que aprender, sim, mas primeiro tem que saber sobreviver e viver em sociedade. sim, E o autismo é muito isso, né? O autismo, ele é essa dificuldade de convivência, né? É um cérebro diferente, é uma forma diferente de enxergar o mundo, mas que a gente estudando e seguindo o que já está sendo feito, porque muito pouco ainda é feito, mas se a gente pegar uma criança que eu trabalhei assim há 7 anos atrás e eu for acompanhando onde é que ela está, como é que ela está, como é que está a família, aí sim a gente vai conseguir evoluir, porque a gente vai vendo como é feito. Agora, se nós, como profissionais, não formos atrás, e esse é um ponto importante, precisamos de mecanismo, precisamos ser valorizados e que nos tragam. A gente vai atrás, sim, mas a gente precisa desse apoio para se profissionalizar, né? Então, há sim uma dificuldade muito grande dentro de sala de aula em relação aos professores que não se aperfeiçoam dentro dessa dinâmica de o que é incluir ou excluir, né? É uma dificuldade grande que eu percebo que tem em sala de aula. e olha que interessante, né, Gisele? Enquanto a Jane estava falando, eu estava lembrando. Eu acho que eu comentei contigo, né? Eu tenho uma prima que ela tem um filho que ele é autista, né? E hoje ele tem em torno de 4 anos. E quem começou a conversar com a minha prima sobre isso, sobre um possível diagnóstico, né? Foi onde ele estava lá na creche, quando ele tinha 2 anos. Então, a professora, né, começou a conversar com a minha prima para ela, de repente, levar no médico, né, enfim. E até então, a gente não... Minha prima não tinha conhecimento, né? A gente não tem conhecimento, para te ser bem séria, hoje a gente não tem conhecimento, a gente não sabe, né, até mesmo dos sintomas, né? Então, que interessante, quando tu estavas falando, eu estava lembrando dessa situação, e realmente, ela levou, hoje ele se trata, né, com psicólogo, com psiquiatra, enfim, mas ele tem todo um acompanhamento que até então nem se conhecia, e a minha prima não tinha nem noção que poderia, sim, ter algum problema. E o problema dele foi mais porque ele demorou muito para falar. E aí a professora começou a conversar sobre isso. Uhum. É. Pode capacitar. Tem que ter muito, né? O professor às vezes reclama, porque o Estado não dá apoio, o município não dá apoio, enfim, né? Só que assim, cada um fizer por si. Então, assim, ninguém falou para a Jane, vai lá e faz um curso para se especializar. Não, ela foi lá e fez. Então, assim, o que acontece hoje, né? As pessoas ficam muito dependentes, né? Elas querem que alguém quase leve, né, no colo. Não, cada um tem que fazer o seu, né? Esperar pelo município, enfim, não vai, né? Então, assim, se você está na área, você é professora e hoje precisa se especializar, precisa ter esse conhecimento, a gente vê que o número de pessoas de autismo está crescendo muito. Tá só falhando um pouquinho teu áudio, Gi. Não sei se só para mim. Para mim também tá falando. Eu já mudei aqui a internet, mas não tem jeito. Então, assim, cada um fazer o seu, né? Porque senão fica complicado você ficar esperando, né? Então, se cada professor for atrás de conhecimento, amanhã depois todos os professores vão ter conhecimento, né? Hoje, Eu percebo assim, né? pode falar. Porque a partir do momento que você tem um laudo e o diagnóstico, também abre-se o caminho, né? Então, assim, a gente no município tem o CEMEA,
Que é quem vem, que faz. E aí aí vai lá e inclui os demais profissionais. Por quê? Porque a intervenção, ela é importante no primeiro momento, né? A gente sabe que o autismo, ele não é um e ele não é único, né? Cada um, de uma forma, vai dar sinais e aí a intervenção, ela é importante nesse primeiro momento, né? Por quê? Porque quando você já começa lá com um fonoaudiólogo, então, nós, como professores, sim, a gente precisa ter esse conhecimento. No entanto, na sala de aula, você não consegue dar conta desses atendimentos e confunde-se muito isso. As famílias, num primeiro momento, acham que o segundo professor, o professor de apoio, que é importantíssimo, mas é um assunto que a gente, para conversar, são bastante pontuações, né? Mas, a partir do momento que se tem um laudo que vai atrás dos direitos da criança, que é um deles, o segundo professor, o professor de apoio, lá na sala a gente vê essa diferença. Por quê? Porque você tem mecanismo, você tem mais um profissional que entende além, né, e que sabe interagir e agir no momento certo, nas crises, né, na questão alimentar, porque um dos pontos é a seletividade alimentar. E assim, quando a gente percebe e recebe uma criança com autismo nível 1, nível 2 de suporte em sala de aula, a gente percebe, e os pais trocam muito com a gente a dificuldade que é, o quanto essas dificuldades são difíceis de lidar pela família. Então, você imagina isso dentro da sala de aula ou dentro da creche, que não é uma sala de aula, é um momento de convívio, né? Na alimentação, no momento do soninho. Então, são muitos sinais, muitos sintomas que no dia a dia, se for trabalhado com terapias, né? Com profissionais realmente capacitados, né? A criança acaba, assim, o nível 2 de suporte pode vir para o nível 1. No entanto, não tratado, não cuidado, não olhado, o nível 1 evolui para o nível 3. E aí essa criança vai perder toda a possibilidade de ter uma vida social mais tranquila, né? E no dia a dia a gente percebe muito isso, que as famílias precisam conhecer o autismo, conhecer como agir, né? Ele é muito... No primeiro momento é muito assustador, mas a partir de um segundo momento que você começa a observar os sinais, conhece a criança e vai agindo conforme você estuda e diz, não, com o autista vamos agir assim, ó. A gente precisa ter uma rotina, uma rotina. Rotina, não existe rotina só dentro da sala de aula, ela vem de casa. Não existe rotina de segunda a sexta para um autista e final de semana. É rotina para autista, é rotina. Então, assim, não é que a gente queira, mas é o necessário para o bem-estar da família e da criança, em especial da criança. Sabe? Então, nesse sentido, o laudo, os profissionais que vêm com esses direitos, depois que a criança é diagnosticada e a família precisa ir atrás, é para beneficiar nesse sentido. Sim, com certeza. Ô, Jane, e dentro da sala de aula, assim, né, tem algo assim que dê para, digamos assim, eu preciso, para incluir essa criança, eu preciso, sei lá, mudar a aula. Enfim, tem algo assim, além, claro, né, para ser um pouco diferenciado, existe algo que se possa fazer dentro de uma sala de aula para facilitar essa inclusão? Eu confesso que eu sou uma estudiosa em relação a isso, porque dentro da sala de aula, a criança com autismo, porque ela tem muita sensibilidade, né? A barulho, a toque. Então, é muito desafiador, sabe? Porque, assim, a primeira questão dentro de uma creche é a questão do barulho. A festinha lá do Dia da Família, para o autista pequeno, é um desafio. Então, assim, eu lembro, eu tenho, há uns 2 anos atrás, um autista, 4 anos, nível 2 de suporte. E a gente teve desafios enormes para fazer. 6 meses, no mínimo, para ele conseguir interagir com
com os amigos da turma, 3 meses para ele conseguir experimentar a comida da creche. E como é que a gente faz? A gente vai experimentando. E às vezes algumas profissionais olhavam para mim e elas falavam, mas você não cansa? Eu falo, não, eu não posso me cansar. A gente tenta sim, e ali havia um apoio muito grande da família, né? E até a gente marcou para se encontrar agora, semana que vem, com essa família. Porque aquela criança ali, eu era a segunda professora naquele momento, né? Então, assim, as professoras olhavam para mim, mas por que você vai fazer isso? Eu vou tentar dessa forma, eu já tentei assim, já tentei assado, agora eu vou tentar cozido, porque é experimentando, conhecendo a criança e tendo essa possibilidade. Porque um professor ou dois que a gente tem na creche, ele não consegue dar conta. Então, a importância do segundo professor. Não é segundo professor, é um professor integrativo. Ele integra para ajudar nessa socialização da criança com a turma, né? Então, naquele momento, o que eu fazia? Chegava a hora do soninho, ele não dormia. O que eu fazia? A gente fazia uma outra sala, onde a gente ofertava literatura, ia conversando, daqui a pouco ele adormecia, voltava para a sala com os demais da turma. Mas por isso, eu sozinha como professora regente da turma, eu não consigo. Eu preciso de uma segunda professora, de uma professora de apoio, para que olhe as necessidades da criança. Ele não consegue barulho ao momento da música. Ele fica completo, ele entra em crise, e aí? Sim. Aí precisa de um segundo professor para que afaste essa criança, para que fique, né? E o som, o cuidado da altura do som. Então, é muita coisinha que é difícil de administrar. Por isso, a importância do segundo professor, né? A gente vai adaptando lá por exemplo, o autista você não pode mudar. A gente tem a nossa rotina, momento do parque. E a gente cria painéis onde eles, né? Então, quando eu tenho um aluno autista dentro da sala de aula, eu preciso respeitar. E se há alguma mudança, eu preciso informar para ele, né? E é muito nítido assim. Quando a rotina é quebrada, algo acontece, é quase que momentâneo, instantâneo a reação, Sim. sabe? E também a questão do convívio com as crianças, assim, porque muitas pessoas confundem, né? É birrento, é manhoso. Sim. Não é birra, não é manha, é a forma dele se regular. Eu estava semana passada ainda, eu fui levar um pequeno que a gente tem para alimentar-se, e no refeitório, então, ele vinha, sentava comigo, comia uma colherada, levantava, fazia regular, ele estava se regulando, levantava, dava a volta dele, olhava para mim, outro professor ia sair correndo atrás dele, e, né, ele, vem cá, senta aqui. Não, ele ia, dava aquela voltinha regulatória dele, voltava, olhava para mim, sentava e comia. Então, assim, é muito diferente. E é o que é da forma que tem que ser. Não estou dizendo que é a forma que tem que ser. Depende de criança para criança, de profissional para profissional. Mas tem que haver uma sensibilidade e um olhar profissional ali para atender essa criança. Claro. Então, dentro das aulas, é muito difícil. Comentasse agora sobre esse segundo professor ali, né? Isso que eu queria te perguntar, né? Que quando que todas as crianças que estão diagnosticadas com autismo, né? Todas essas crianças vão receber um segundo professor ou não? Como que é o dia a dia, a prática, assim, né? Como que funciona isso? Não é toda criança. Essa equipe, dentro do sistema que eu trabalho, né, da prefeitura, existe essa equipe multifuncional. E essa equipe é quem vai determinar se sim ou não. No entanto, há também a família que vai um pouco mais atrás, né? Porque eles têm alguns pontos que eles analisam. A criança tem nível 2 de suporte, mas ela tem autonomia, ela consegue se alimentar, ela tem um pouco de comunicação, né? Não verbal, mas se comunica.
eles é quem analisam se vai haver o segundo professor ou não. Por isso a importância desse professor que está na sala ter o conhecimento básico de autismo. Até o que você falou agora, né? Depende também dos pais irem atrás, né? É por isso justamente que a gente está começando a fazer essas lives, né? Para que as pessoas busquem realmente cada vez mais, né? Como você falou, se a família for atrás, então essa criança vai ser beneficiada, né? Então a importância da pessoa saber quais são seus direitos. Sim. Tá, Jane, então a gente está terminando essa live, né? Chegando ao final, né? Rápido, viu? Na verdade, Muito mais, então. tem muito assunto, né? Então a gente vai ter que marcar outras, né? Para conversar mais, porque é muita coisa, né? Se a gente for entrar em cada coisinha ali, vamos ficar aqui o dia todo, né? Então já fica ali para a gente fazer outras, né? Falar de outros temas, enfim, né? Conversar um pouquinho mais. Espero que todos que gostaram, a gente possa ter contribuído um pouquinho, né? Um pouquinho só na vida de cada um de quem assistiu aqui, né? Jane, queres deixar uma mensagem de final ali? Queres agradecer? Fica à vontade. Eu realmente fiquei muito feliz de ser chamada para essa conversa, doutora Gisele. Doutora, eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um assunto muito importante que a gente tem que conversar. Você trazer, Gi, eu acho que trazer esses benefícios, esses direitos, a gente acho que tem que voltar a falar sobre isso para que você pontue, né? Acabou que foi muito rápido. Pontue isso para a gente levar isso para as famílias. Essa é a minha intenção. Aprender com você e levar para as famílias. Realmente, né? Não só os pais, os professores, na verdade, como um todo, como a comunidade toda, porque hoje a gente convive com essas pessoas. Então, nada mais justo do que a gente entendê-las, né? Exato. Muito obrigada, fiquei muito feliz de participar. Bom, Jane, só agradecer mesmo a tua presença. Olha, eu assim te confesso que eu não trabalho com essa área, né, que é a área da doutora Gisele, mas assim, para mim foi uma aula, né? Tanto é que assim, bom, pelo teu currículo eu já sabia que ia ser uma aula, né? Então eu vejo assim que você traça muito bem essa diferença da inclusão e da exclusão, que na minha cabeça é uma linha muito tênue, né? Então, eu só quero te agradecer realmente, olha, uma aula. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada. Então, encerramos por hoje, certo? Obrigada. Obrigada a todos que assistiram a nossa live. Obrigada a todos também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.